No início desta semana, a presença de áreas de instabilidade sobre a região sudeste irá mudar o padrão seco e causar pancadas de chuva sobre vários pontos de São Paulo, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, metade do sul de Minas Gerais e do Mato Grosso. Apesar do retorno da chuva, isso não vai trazer prejuízo aos produtores, mesmo aqueles que estão em pleno processo de colheita, como é o caso dos produtores de milho, feijão, café e cana-de-açúcar. A tendência é que a chuva seja irregular e de curta duração. No entanto, a instabilidade irá permitir que haja uma mínima elevação dos níveis de umidade do solo, garantindo condições um pouco mais satisfatórias ao desenvolvimento das lavouras. Assim, as pancadas de chuvas irão apenas interromper momentaneamente os processos de colheita e tratos culturais. Vale salientar que há uma preocupação com as lavouras de algodão do Mato Grosso, pois, como é previsto pancadas de chuva para o estado, poderão ocorrer também em áreas produtoras, afetando desse modo a qualidade das fibras. Algo muito parecido com o que ocorreu em agosto de 2017. Já nas demais regiões do país, o tempo seguirá firme e sem previsão de chuva. No sul do Brasil, em que as últimas semanas foram bastante chuvosas e afetaram parte das lavouras de trigo, terá um começo de semana marcado pelo tempo seco e sem chuva. Somente na próxima semana, as precipitações devem retornar. E eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, que é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. Doutora Mara Rúbia, doutora Mara, muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Obrigada, bom dia a todos. E hoje nós vamos falar de um problema muito sério, né, que acontece principalmente nessa época do ano, onde as condições climáticas são de seca e tempo frio, né? Vamos falar da alergia respiratória, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Igual você disse, nessa época do ano, devido à baixa umidade, devido a muito pó, poeira no ar e vários outros, é muito comum, né, as alergias respiratórias, tanto em adulto como em criança. Mas quem sofre mais com isso é criança, adolescente, né? Criança, adolescente tem geralmente mais susceptibilidade de ter esses processos alérgicos, Mas né? é um problema que ocorre normalmente em pessoas com predisposição genética? Geralmente já tem uma predisposição, porque geralmente é um antígeno que é provocador dessas alergias, né? Muitas vezes a pessoa já tem essa tendência, mas os agentes, né, como ácaros, fungos, pelos de animais, podem provocar nessas pessoas com essa tendência, né, reações alérgicas que realmente podem incomodar bastante, né, as pessoas por dar vários sintomas bem desagradáveis, né? Pois é, sintomas e assim, esses sintomas aparecem agora nessa época de frio, mas o problema não é o frio exatamente. É mais o nosso comportamento que às vezes está errado e pegar um agasalho que está muito tempo guardado. Exatamente, porque aí é fungo, ácaro que está ali, né? E que se expande pelo ar e a pessoa começa a inalar esses agentes alergênicos que a gente chama, né? E muitas vezes provoca espirros, provoca até falta de ar, né? Provoca vários sintomas, muita coriza, coceira no olho, no nariz e às vezes tosse, né? Tosse seca, que é muito comum a tosse seca, né? Uhum. A gente vê que a gente fala, nossa, essa tosse é alérgica, realmente. Mas os sintomas são muito parecidos com o de gripe, né? Como que a gente diferencia quando é uma alergia mesmo? Realmente assim, na realidade a gripe já é também por um vírus, né? Normalmente é viral e tem sintomas bem parecidos, mas a pessoa que é alérgica, normalmente, essa reação do antígeno anticorpo é bem característica, né? Muito espirro e principalmente coceira, essas coceiras no nariz, coceira no olho, que caracteriza a alergia, o processo alérgico mesmo, né? Correto, então. A gente vai fazer uma pausa na nossa conversa e depois do intervalo nós vamos falar sobre as plantas que controlam as alergias respiratórias. Aguarde aí que é só um instante.